João capítulo 9, versículos 1 ao 3, palavra que nos diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Muito bem, eu havia pensado, num primeiro momento, até comentei com o Pietro Natan durante a semana, que em refletirmos sobre a parábola dos dois filhos a parábola dos dois filhos do sermão de hoje. Porém, como vimos no vídeo de abertura do culto, nós fizemos uma visita à irmã Luísa Tabosa e sua família, e eu comentei aqui também que conversei com a Ivone, com o Antenor hoje de manhã, e aí esse assunto foi meio correlato. E lá na irmã Luísa foi um momento que Deus nos ofereceu a oportunidade para amar a Deus por meio da paz e da comunhão que temos com as pessoas. E não foi diferente lá também na casa do Antenor. Conversando sobre as coisas da vida, em relação ao Evangelho de Jesus, uma coisa nos chamou a atenção e eu concluí que se ocupar com a maldição é desconhecer o amor de Deus, porque quando uma pessoa está com Deus, os sofrimentos são processos não punitivos em sua vida. São oportunidades para que Deus manifeste a sua bondade, o seu amor. No texto que nós acabamos de ler, os apóstolos, ao verem um cego, relacionaram a sua cegueira com uma possível punição de Deus. Há algum sofrimento em decorrência de pecado supostamente cometido pela pessoa cega ou pelas pessoas antepassadas de sua família. Porém, no entanto, a resposta de Jesus contraria o pensamento dos apóstolos e demonstra que a preocupação deles com a maldição se dava pela razão de desconhecerem, Kathleen e Sofia, a imensurável grandeza do amor de Deus. Ainda hoje, existem pessoas assim, que acreditam na estúpida lógica da causa e efeito do que passou a se chamar de maldição hereditária. O argumento é construído a partir de experiências seguindo o método indutivo, elaborado pela lógica do depois disso, logo por causa disso. Esse tipo de argumentação, de pensamento, é inadequado e perigoso. Eu vou citar 4 exemplos para melhorar a compreensão do que quero dizer. Primeiro exemplo, medicação. Se eu tomo um remédio, uma vacina, e logo depois passo mal, a causa de eu passar mal, então é o remédio, é a vacina. Igreja. Se eu deixo de ir na igreja, de frequentar uma determinada igreja e fico doente, então aquele grupo dirá que a causa da doença, de eu ter ficado doente, é um possível afastamento, não é nem de Deus, é um afastamento da igreja. Comida, alimentação. Eu não gosto de café, mas a Ruth gosta. Então, se ela toma café e logo depois ela sofre uma dor de cabeça, então a causa da dor de cabeça é o café. E por aí vai. Eu morei no sítio. O galo normalmente canta de manhã, antes do dia amanhecer e, logicamente, do sol nascer. Então, se o galo canta antes do sol nascer, então o sol nasceu porque o galo cantou.
a causa do nascimento do sol é o canto do galo. Porém, cientificamente, se comprovará facilmente que inúmeras pessoas tomaram aquele remédio e não morreram, não passaram mal. Que não são poucas as pessoas que vivem muito bem, no entanto, elas não participam de atividades de uma ou outra igreja, não ficam doentes. E que outras tantas pessoas tomam café e não sentem nenhuma tontura, como a Ruth, sentiu e falou, não é o café. E claro, em todas as regiões o sol nasce, mesmo naquelas regiões, irmã Francisca, que não tem o galo para cantar. Então o sol não depende do galo para cantar, ele simplesmente nasce e brilha diariamente. Então essa teoria é um dos erros mais estúpidos de lógica que podemos cometer, sintetizado na expressão que eu gosto de citar quando eu falo desse assunto, uma expressão latina, potes hoc ergo propter hoc, que quer dizer o seguinte, depois disso, logo por causa disso. Então a gente precisa ter um certo cuidado para a gente não entrar nessa coisa, não é? E aí eu quero, para a gente amarrar o que pensamos aqui, eu quero citar o livro de Jó. No livro de Jó, devido à forte tradição oral na cultura judaica, um dos mais chegados amigos de Jó, ao ver o seu sofrimento, se ocupou de fazer 3 longos discursos, cultos de doutrinas, vamos assim dizer, só para tratar da condição de Jó. Verdadeiras correções para imputar uma suposta maldição à vida de Jó, e tudo isso o fez em nome de Deus. No primeiro discurso, o raciocínio de Elifaz era o do sucesso, dizendo, nunca uma pessoa inocente pereceu desse jeito. Onde você viu uma pessoa reta, justa, ter sido eliminada? E concluiu o seu julgamento, como muitas das vezes a gente faz. Jó, você deve ter feito algo muito mal para merecer o castigo de Deus. Está lá nos capítulos 4 e 5 de Jó. No segundo discurso, no capítulo 15, Elifaz põe em xeque, em dúvida, a sabedoria de Jó. E diz que as suas respostas são ocas, vazias, sem argumentos, e visa acabar com o sentimento religioso, que se dependesse de Jó, ninguém mais iria à igreja, ninguém oraria a Deus, e que tudo isso era por causa de pecado. Nos versos 7 a 10, Elifaz maceta Jó, amarreta ele mesmo, humilha, sapateia em cima de Jó. Olha só o que diz: você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? E olha só, o que sabemos nós aprendemos com as pessoas idosas que nasceram antes do seu pai. Portanto, cale a boca, porque você não sabe de nada. Falou para o Jó, o Elifaz. No seu último discurso, registrado em Jó, no capítulo 22, aí é para acabar com tudo mesmo, irmão Francisca. Pegar o violão, quebrar na cabeça do coitado do Jó, que já estava coçando com os caquinhos de telha. Elifaz esculacha mesmo de vez. Acusa Jó de toda sorte de crimes, desde extorsão, de reter a água e o pão das pessoas necessitadas, até de oprimir as viúvas e os órfãos. Esses textos reforçam a ideia que se ocupar com a maldição é desconhecer o amor de Deus. Registrou-se na conclusão dos debates, a gente vê isso no livro de Jó, não é? Na continuidade da história, a carnalidade, isso mesmo, carnalidade e ignorância humana.
Deus dirige-se a Elifaz, que estava tão poderoso, era o pastor, não é? Era o anjo, e Deus chega até Elifaz e o repreende. Jó 42, versos 7 e 9. Minha ira se acendeu contra você e contra os teus 2 companheiros, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito. Olha que palavra dura. Jó, pelo contrário, falou a verdade, disse Deus. Então nem sempre aquele que tem dinheiro, aquela pessoa que está andando com o carrão, aquela pessoa que está sendo aplaudida, aquela pessoa que está toda cheirosa, enfim, aceita por um monte de gente, nem sempre ela está falando a verdade em nome de Deus. E às vezes aquela pessoa que você olha está fedida, doente, em cima de uma cama, toda emperebada, aquela pessoa que a gente diz, olha, não tem nada de Deus aí, é um pecado, é alguma coisa, só pode ser. Aí é essa pessoa que fala a verdade e nos lábios dela, na vida dela, está o poder de Deus, habita o Espírito Santo de Deus. Então, por derradeiro, Elifaz e os outros 2 amigos de Jó se arrependeram, ofereceram um sacrifício a Deus para se livrarem daquele pecado de, ao se ocuparem com a maldição, ficarem preocupados em amaldiçoar a vida dos outros, em vez do amor de Deus, haverem acusado e julgado o seu irmão Jó de mentir em nome de Deus. Olha a diferença. Jó com os caquinhos de telha, irmã Francisca, coçando, todo perebento, ninguém dava nada por ele. Jó cheio do amor de Deus, mesmo no sofrimento, sendo prejudicado, injustiçado, compreendendo que o prazer de Deus não está em punir, em amaldiçoar, em colocar a mão para aniquilar aquelas pregações de amaldiçoamento, não é? De mão pesada de Deus. Não, ele não cria nisso. Ele cria num Deus poderoso para abençoar, uma mão boa para tirar a pessoa do charco de lodo. Então ele, entendendo isso, e que Deus está preocupado e muito interessado em demonstrar às pessoas a sua bondade, abundou-se em amor, em obediência a Deus, e em vez de condenar aquelas pessoas, ele os perdoou. Perdoou Elifaz, perdoou os seus 2 amigos e orou por eles. É isso que nós temos que fazer. Eu vejo, infelizmente, muitas das vezes condenações, gritarias, amaldiçoamento, mas a gente não vê perdão, oração, mesmo por aquelas pessoas que querem o nosso mal. Portanto, não se permita se ocupar com a maldição. Se abunde em amor, em obediência a Deus. Perdoe e ore por todas as pessoas, pois que ainda que elas lhe causam ou agravam algum tipo de sofrimento, trata-se de uma oportunidade única de manifestação da glória de Deus na sua vida por meio do amor.